Olá, estamos começando mais um programa Pet na Net. O tema principal de hoje vai ser animais e espiritualidade e também falaremos sobre a corrente do bem. Como o programa ficou um pouquinho extenso, nós resolvemos dividi-lo em 2 programas. Então vocês vão assistir um hoje e na semana que vem teremos mais a continuação do programa. Ele ficou um pouquinho extenso e a gente não queria que vocês perdessem nada. Então resolvemos colocá-lo em 2 dias. Hoje nós estamos acompanhados aqui da Morgana. Vocês lembram no primeiro que eu falei sobre castração? Essa é a Morgana, aquela gatinha que a gente castrou no primeiro programa. Essa aqui é a Amarelinha, é uma cachorrinha minha também, que foi resgatada da rua, atropelada. E essa é a Florinha. E a nossa convidada de hoje, a Melissa Tortoriello, que ela é advogada e ela é presidente da Sociedade Espírita Amor e Paz, o CEPAS. E hoje a gente vai falar sobre 2 temas bem interessantes. A gente vai falar sobre os animais e a espiritualidade e também vamos falar sobre a corrente do bem, que foi uma união de algumas pessoas no Facebook que estavam muito incomodadas com aqueles animais na rua que estavam passando frio e elas se uniram, criaram um grupo no WhatsApp no dia 14 de junho da semana passada e aí com esse grupo eles se uniram para montar caixas de papelão, ajudar os animais e aí, consequentemente acabaram ajudando as pessoas. Né, Mel? Com certeza, foi uma iniciativa muito interessante deste grupo, porque verificaram, né, a situação dos animais de rua no inverno. Nós observamos que nós que temos agasalho, temos as nossas casas, a gente está sentindo muito frio nessa época, a temperatura baixou muito. Imagina os animais na rua que não tem para onde ir, que não tem como se agasalhar, muitas vezes com fome, né? E essa iniciativa foi muito bacana no sentido de unir pessoas com o mesmo ideal, para ajudar esses animais com as caixinhas, fazendo casinhas para esses cães poderem passar uma noite mais confortável e ainda distribuindo alimentos, ração. Foi realmente uma corrente do bem em prol dos animais. Mas como você falou também, Gabi, não só em prol dos animais, mas das pessoas também. Eu acho que isso é um diferencial do protetor também como um todo, né? Sim, eu falo que às vezes as pessoas se enganam e falam, o protetor de cachorro só cuida de cachorro e gato. E não é. O protetor, ele ajuda muito mais do que isso, né? A gente tem aquela humanidade de saber que a gente tem que ajudar os bichinhos, mas que a gente também tem um ser humano. Então, contando com isso, saiu um grupo no dia 14 para acolher os animais e um grupo para poder levar lanche para as pessoas e também levar agasalhos para as pessoas. Então, foi muito bacana. E o projeto vai continuar durante todo o inverno. Então, se você tem interesse em ajudar a corrente do bem, entre em contato com os telefones que aparecem na tela e ajude tanto os animais como as pessoas. Você já parou para pensar o que acontece com o seu animalzinho quando ele morre? Como que alguns animaizinhos aparecem na sua vida que parece às vezes que foi colocado de propósito para você? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje, sobre a espiritualidade dos animais. E a nossa convidada Melissa vai tirar algumas dúvidas nossas sobre esse tema tão importante. Então, eu queria primeiramente te agradecer, Melissa, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje e tirar essas dúvidas que a gente tem. Então, uma das primeiras dúvidas que as pessoas sempre querem saber é: os animais têm alma? Com certeza, Gabriela, essa é uma questão interessante e muitas pessoas se questionam mesmo, será que meu bichinho tem alma, ele vai continuar vivendo depois da morte? E a doutrina espírita ela vai nos falar de uma forma muito clara que sim, os animais têm alma, mas qual que é a nossa interpretação de alma? Aí que entra essa questão. Nós vamos observar que os animais ele têm um princípio inteligente, porque da mesma forma eles foram criados por Deus. Então esse princípio inteligente ele vai evoluindo ao longo do tempo e das suas encarnações. E ele continua a existir depois da morte do corpo físico. Então você que tem um animalzinho em casa, né, ou que já perdeu um animalzinho que você amava muito, tenha certeza disso. Ele continua a existir após a morte do corpo físico. Melissa, e essa alma dos animais, ela é diferente da dos humanos ou elas são iguais? Gabi, na origem essas almas são iguais, porque na verdade existe uma evolução do princípio inteligente. Então nós vamos observar que Deus criou em comum, né, todas as almas que existem hoje, só que nós estamos em escalas diferentes de evolução. Então nós temos os nossos irmãos animais como os nossos irmãos menores, que estão numa escala evolutiva um pouco menor que a nossa. Mas na origem elas são iguais, criadas pelo mesmo Deus, né, pelo Pai nosso, de todos nós, e estão destinadas à mesma finalidade que é a evolução, que é a perfeição. Então na origem são iguais, mas estamos em estágios um pouco diferentes por enquanto.
E os animais, quando eles morrem, o que acontece com eles? Então, como a alma existe, morre o corpo físico, né? Aquele corpinho físico que serviu para ele ao longo dos anos, né? Morre o corpo físico, mas aquela alma continua a existir. Diferentemente de nós humanos, que temos um tempo de vida, digamos assim, no plano espiritual um pouco maior, os animais, eles praticamente reencarnam muito rapidamente. Então é possível, Gabi, por exemplo, na sua família, você que já teve vários animais, né? Que um animalzinho seu que morreu lá alguns anos atrás, é possível que ele já tenha voltado para sua casa no corpo de um outro animalzinho, né? Então ele continua essa evolução ao longo das diversas encarnações que ele tem. E quando ele morre, a gente fala, mas e aí, o que acontece? André Luiz vai falar para nós nas suas obras que existem espíritos que se responsabilizam por essas almas dos animais e que tomam conta dessas almas, que auxiliam no encaminhamento delas, na nova encarnação que elas vão ter. Então o animalzinho, quando morre, ele não fica perdido, abandonado, ele vai ter uma assistência no plano espiritual. Marcel Benedetti, que é um autor de livros espíritas, principalmente voltado à questão dos animais, ele fala que existem colônias espirituais que acolhem os animaizinhos após falecerem, após desencarnarem. Então nada se perde, e para toda a criação divina existe essa preocupação em receber, em acolher, em cuidar dessas almas também. Mas isso que você falou é muito interessante. De que os animais às vezes voltam pra gente. Tem, por exemplo, assim, eu já tive cachorros que às vezes eles fazem atitudes que eu falo, gente, mas eu tinha uma cachorra que era igualzinho. É muito interessante isso, né? Você fala assim, gente, mas parece demais. E tem muitas atitudes que, assim, que eu sinto no meu, né, em gatos que eu já tive, em cachorros, que eles fazem e que você realmente te lembra, te remete a um animal que você já teve. Isso com é muito certeza. legal. E isso aconteceu com Chico Xavier. Chico teve uma cachorrinha, e aí Emmanuel, que é o benfeitor espiritual do Chico, ele aproxima-se do Chico e fala, Chico, observe a sua cachorrinha, é aquele cachorrinho anterior que você teve que voltou para você. Olha que bacana a gente saber que um dia a gente vai poder encontrar com esses animaizinhos que nós tanto amamos, né, que fazem parte da nossa vida, e às vezes a gente vai poder encontrar com eles nesta vida ainda mesmo, né? Nossa, com certeza, eu acho que é um acalento pra gente que gosta e que ama os bichinhos da gente. Agora, uma coisa que eu falo que é até mais uma curiosidade minha como veterinária, que é a questão sobre a eutanásia. Quando quando essa decisão ela não vai atrapalhar essa questão do animal, quando eu estou intervindo entre a vida dele, né? Ou se ela é bem vista, porque assim, né, os seres humanos, a gente, né, no espiritismo é totalmente contra a eutanásia. E na espiritualidade, para os animais, ela, né, a gente, né, outras vezes já conversamos sobre isso e você até me explicou que pode ser feito. E por que pode ser feita? Qual que é essa diferença? Então vamos fazer primeiro a distinção da questão nós humanos, né, a nossa alma enquanto humanos, e o princípio inteligente lá no animal, né? Quando nós adquirimos a humanidade, nós adquirimos uma outra coisinha também com a humanidade, que é o livre-arbítrio e a responsabilidade perante os nossos atos. Então, Paulo de Tarso tinha uma frase muito bacana que ele falava para nós, está lá no Evangelho: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós humanos somos regidos dessa forma. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou responsável pelos meus atos. Se eu faço alguma coisa negativa, algo ruim, eu vou ter o retorno disso pela lei de ação e reação que a doutrina espírita nos explica. Já os animais, eles não têm essa carga dessa responsabilidade pelos seus atos. Então a gente vê um animal lutando para sobreviver ou para se alimentar, nós não podemos responsabilizar um animal, muitas vezes, por exemplo, por matar outro animal, principalmente na vida selvagem, né? Um leão que mata uma lebre, esse animal ele não vai ser responsabilizado por aquela morte, porque na verdade ele está agindo de acordo com as leis da natureza, para a sua sobrevivência. Então ele não tem um livre-arbítrio, ele é regido pelas leis da natureza, para que dentro dos exercícios dele na vida, das atividades dele ao longo da sua vida, ele vai alcançando experiência e evolução. Então os animais não têm livre-arbítrio. Por consequência, eles não trazem uma carga de responsabilidade sobre os seus atos. Por consequência, eles não têm nada a expiar. Eles não têm as responsabilidades do passado, dos débitos do passado para expiar aqui na Terra. Por isso, prolongar a vida de um animal que está em profundo sofrimento, que os veterinários
tecnicamente falando, chegar à conclusão que aquela vida não é mais viável, que aquele animal está sofrendo muito, que não tem como minimizar mais aquela dor, aí é uma decisão técnica do veterinário. O que nós orientamos enquanto espíritas é: não eutanasie se não houver necessidade. Porque não sei se já passou na sua clínica situações assim, de pessoas quererem eutanasiar animais porque vai mudar de casa, porque vai mudar de cidade. Infelizmente, acaba sendo comum. As pessoas acham que a solução para aquele problema é simplesmente eutanasiar. Acontece às vezes uma pessoa me ligar e já falar assim: quanto que você cobra para eutanasiar o meu animalzinho? Eu falo: olha, ele tem que passar por uma consulta. Porque às vezes a gente não sabe se aquele animal realmente precisa. E em muitos dos casos, quase que 80% das pessoas que me perguntam sobre eutanásia, eu sempre falo com elas: vamos tentar mais um pouco. Teve casos daquela Nina que vocês viram no vídeo passado, a cachorrinha da sinomose. Ela quando eles foram para a clínica, eles já foram assim: olha, ela tá muito ruim, eu acho que não tem jeito. E eu falei: poxa, vamos tentar mais um pouco, até pra gente poder fazer uma eutanásia ciente e consciente de que aquilo ali naquele momento é o melhor. E aí nós tentamos ainda com a Nina um tempo, nós lutamos com a Nina, mas infelizmente no caso dela nós precisamos fazer eutanásia pro descanso dela. Eu falo isso muito com os proprietários: eu acho que a eutanásia não é a eutanásia, o termo é muito pesado, né? Eu falo que é dar o descanso, é fazer com que aquele animal pare de sofrer, porque muitas vezes ele está sofrendo demais e a gente sabe que aquilo ali não vai reverter, como algumas doenças que a gente sabe que não tem cura e a gente não tem muito o que fazer. Então assim, eu hoje em dia, eu sempre tento fazer eutanásia naquele momento que eu tenho a certeza de que aquilo ali é a última decisão, mas no fundo dói, no fundo sempre dói. Quando as pessoas me perguntam isso, já aconteceu de alguns amigos me procurarem e falar: olha, meu animal está muito ruim, eu não sei, eu não sei se eu sacrifico, né, que eles usam muito o termo sacrificar, né? Eu não sei se eu sacrifico, o que eu faço? Eu falo: olha, primeira coisa, vá a um veterinário que seja responsável, né, consciente da responsabilidade dele enquanto profissional, converse com o veterinário da sua confiança, para ele analisar o animal, fazer os exames que forem necessários, né, e ele vai te dar um parecer técnico. Falou: olha, dá para tentar, dá para a gente, né, medicar, dá para a gente tentar uma terapia às vezes alternativa, né? Alguns casos até de acupuntura, outras alternativas, terapias alternativas que às vezes ajudam na qualidade de vida daquele animal. E em últimos casos, se o veterinário realmente falar: olha, não tem como, ele está sofrendo muito, não tem jeito, aí você na verdade vai estar abreviando esse sofrimento e esse animal vai vir numa outra existência, vai ter novas oportunidades, né? Vai ter novas condições de vida, sem precisar ficar sofrendo desnecessariamente. Mas no meu entendimento é uma decisão técnica do veterinário e uma decisão muito consciencial da pessoa, dela realmente saber que não tem outro jeito e optar dessa forma. E fazer, uma coisa que eu acho importante, Gabriela, é fazer o acompanhamento do animal nesse momento. Porque às vezes, muitas vezes o proprietário fala assim: eu não quero ver, eu não quero participar, comum. É muito comum. Eu sei que para o proprietário pode ser uma dor realmente muito grande ver, mas para o animal ele vai ter a segurança do seu tutor, do seu dono estar ali com ele. Então acariciar aquele animal, fazer um carinho nele, participar daquele último momento dele da melhor forma possível. Eu não sei se você viu uma matéria que passou na internet há um tempo atrás de um cão que estava em fase terminal de câncer, não foi no Brasil. Eu cheguei a ver esse caso. E aí o que aquele casal resolve fazer com o seu filho de 4 patas que estava em estágio terminal de câncer? Resolve viajar com ele e leva para a praia, dentro das possibilidades que ele tinha, dão os dias mais felizes que aquele cão poderia ter antes da eutanásia, ou seja, fizeram tudo que podiam fazer para aquele animal e aí se despedem dele, estando juntos com ele, né, no momento em que ele parte para o plano espiritual. É importante a gente dar esse carinho no momento em que os animais estão mais necessitando da gente, né, quando eles estão velhinhos ou quando acontece a questão da eutanásia, em últimos casos, né? Melissa, os animais sentem dor, eles possuem esses sentimentos? Sim, Gabi, eles sentem dor, a dor física, ou seja, se a gente pisa na patinha do cachorro, né, ou se um animal é atropelado, ele vai sentir a dor, aquela dor do seu corpinho físico. A diferença da dor que os animais sentem para a dor que nós sentimos é que eles não ficam remoendo aquela dor.
Ai, mas a Melissa pisou no meu pé, por que ela pisou no meu pé? Mas será que ela não viu que eu estava com o pé ali? A gente fica remoendo, né? Os animais não. E isso, quem tem animal em casa percebe isso com muita facilidade. A gente pisa sem querer na patinha do cachorro, ele late, ele chora, mas vem correndo abanando o rabo, quase que nos pedindo desculpa pela gente ter pisado na patinha dele. Então eles não ficam remoendo aquela dor. Eles não colocam uma carga psicológica em cima daquela dor. E é uma grande diferença, né? Porque o animal ele vai aprender com a experiência. Não, eu não posso atravessar aquela rua porque eu posso ser atropelado. Ele vai aprender aquela experiência. Mas ele não vai ficar com traumas, ele não vai ficar remoendo, ele não vai ficar ressentindo aquelas situações. Ele simplesmente aprende, passa por aquele momento de dor, né? Aquele momento que ele está se sentindo incomodado, que às vezes ele até para de comer, né? Os veterinários muitas vezes identificam doenças pelo comportamento dele ou pela dor que eles estão sentindo, mas é de uma forma bem diferente da gente, né? Ele não tem a carga emocional que nós colocamos nas nossas dores. Nossa, com certeza. Eles perdoam a gente com uma facilidade tão grande que eu falo que o tanto que eles ensinam pra gente com isso, né? Que é muito, pra que a gente vai guardar rancor e mágoa, né? Se daqui a 2 minutos a gente pode estar tão melhor, né? É verdade, isso a gente tem muito a aprender com os animais. Na verdade, quem convive diariamente com os animais tem todo dia uma lição nova. A todo instante eles dão uma lição de amor, de respeito, de carinho, né? Às vezes a gente fica o dia inteiro fora de casa, chega em casa, o nosso animal faz aquela festa pra gente, fica todo feliz. Não se importa se a gente está com dinheiro, se a gente tem uma casa linda, não. Eles querem a nossa companhia. E o mais interessante desse projeto Corrente do Bem que você falou, né, no início, é como que os moradores de rua possuem animais também junto deles, né? Então esses moradores de rua, às vezes não tem nada a oferecer para o animal. Às vezes dividem a própria comida com aquele bichinho, mas ainda assim a gente vai ver o cachorro junto deles, mesmo nas piores condições de vida, demonstrando aquele afeto, aquela amizade muito sincera. Fidelidade, né? Fidelidade, é o que nós temos muito a aprender com eles, né? E o sentimento? Eles têm esse sentimento? Tem sentimento sim, Gabi. Estão desenvolvendo, na verdade, os sentimentos. Porque nós vamos falar e vamos ver na biografia espírita que os sentimentos ele desenvolvem no ser humano. Ou seja, o ser humano ele consegue ter uma carga emotiva, uma carga emocional maior e desenvolver sentimentos propriamente ditos. Mas nós vamos ver que esse princípio inteligente evoluindo nos animais, no reino animal, nós vamos ver que eles já têm os princípios também dos sentimentos, eles já começam a exteriorizar sentimento. E é inegável, a gente não tem como falar que um animal não tem sentimento quando a gente vê, né, a amarelinha, a forma carinhosa que ela é, a flora E a amarelinha é muito interessante, para quem, né, eu vou falar rapidamente a história dela porque é muito legal. A amarelinha vivia em frente ao Hospital Ibiapaba. Ela foi atropelada, foi resgatada pela Sandra Andrade, que na época era presidente da Associação Protetora dos Animais, e foi encaminhada para a minha clínica. A amarelinha ficou comigo alguns poucos dias, eu precisei viajar, deixei uma outra pessoa tomando conta. Ela ficou os 4 dias que eu estava viajando sem comer. E todo mundo que cuidava dela em frente ao hospital falava comigo, ela morde, ela é muito brava, ela é muito agressiva, ela morde todo mundo, ela não deixa ninguém chegar perto. Então eu tive que ir com todo um jeito para poder fazer com que ela me aceitasse, né? Então eu dava comida na minha mão, ela aceitava, se outra pessoa dava, ela não aceitava. Quando ela ficou bem, eu tenho muitos cães, hoje em dia eu tenho 11 cães e 3 gatos, contando com a Morgana que está passando por aí correndo. Então assim, todo mundo fala, Gabi, não tem jeito, você não vai salvar o mundo, não tem como você ficar com todos. E eu falei, não, eu vou levar a amarelinha para o lugar que ela vive. Eu fui até Ibiapaba, cheguei a colocar ela lá. Quando eu virei as costas para entrar no meu carro, ela veio correndo. Eu falei, como que eu deixo? Não tem jeito. Coloquei ela no meu carro, levei ela para minha clínica de novo. Fiquei com ela alguns dias na clínica, que eu falava assim, não tem como te levar, como é que eu vou levar para minha casa, eu tenho muito bicho. Mas eu falo que ela me adotou. Eu falo que ela foi lá e ficou insistindo e fazia tanta festa para mim. E hoje em dia é uma das cachorras mais mansas que eu tenho. Eu tenho uma filha de 2 anos que aperta ela, que esgana ela, e ela é assim. Então, assim, as pessoas falam comigo, o cachorro é agressivo. Algum motivo tem. Eu não acredito que animal nenhum seja agressivo, que ele desenvolva o ódio por alguém.
eu acredito muito que seja porque alguma coisa ele sofreu. Então, quando a Noelinha descobriu que existem humanos que podem dar amor e carinho, toda aquela euforia que ela tinha, todo aquele nervosismo que ela tinha quando ela via outras pessoas, ela viu que não precisava ter mais, que ela teria amor e carinho. E hoje em dia é a cachorra mais mansa que eu tenho, a mais boazinha, a mais quieta. Dizer que a gente tá aqui o programa inteiro, ela tá aqui deitada, tranquila, numa boa, o gato passa pra lá, passa pra cá e ela nem... É verdade, é verdade. E é com isso que eles vão desenvolvendo sentimentos. E eu chamo a atenção, né, das pessoas que estão acompanhando o nosso programa, da nossa responsabilidade com relação a isso. Muitas vezes a gente fala que o animal é como a gente cria, né? Então, se ele vai ser violento, bravo, se ele vai ser dócil, vai depender da criação que nós dermos a ele. E olha a nossa responsabilidade na formação deste princípio inteligente, no encaminhamento desse princípio inteligente. Nós estamos educando, cuidando de forma que ele se torne um ser amoroso, né? Ou nós estamos às vezes incitando a violência, né? E tantas outras coisas ruins. E aí nós, como já espíritos um pouquinho adiantados nesse processo evolutivo do espírito em si, né? Já como humanos, temos muita, mas muita responsabilidade perante os animais. Kardec já fala isso no Livro dos Espíritos, Ernesto Bozano, em várias obras, relata essa importância e essa nossa responsabilidade perante os animais, né? E vários outros autores espíritas vão falar pra gente dessa nossa responsabilidade com os nossos irmãos menores. Mas o que eu mais gosto de citar e que para mim representa o maior significado, o maior representante do amor aos animais na Terra é Francisco de Assis, né? Esse espírito que enxergava nos animais seus verdadeiros irmãos, né? Eu falava dos irmãos dos animais, tem a história do lobo de Gúbio, né, que ele fala que é maravilhosa, e vamos ver Francisco de Assis numa interação com a natureza muito grande, e fica para a gente refletir sobre essa nossa responsabilidade de cuidar bem deles e direcioná-los para o bem. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que hoje foi só a primeira parte do programa e semana que vem nós não vamos esperar os 15 dias. Na semana que vem nós vamos estar lançando a segunda parte do programa. Lembrando também da campanha antirrábica, que seria inicialmente, quando a gente falou no programa sobre vacinação, seria feita no dia 11 em Barbacena. Ela foi adiada para o dia 25, sábado agora, que será de 8 às 17 horas. Não deixem de levar seus animais para vacinar. E até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau!